Qual é o melhor material para você ensinar inglês para crianças brasileiras? Se você é professora de inglês ou se você é um educador bilíngue, até mãe, pai, até coordenador, dono de escola, você precisa ter um material que tenha pelo menos estes 4 pilares que eu vou falar aqui para vocês, tá? Eu sou Vanessa Bueno, especialista em alfabetização em inglês, e eu estou aqui com alguns recursos, mas antes de mostrar esses recursos que eu tenho para te falar de educação infantil, crianças pequenas, anos iniciais e crianças maiores e avançadas, que já iniciaram o processo de ensino de inglês, o material que você vai colocar aí para ensinar inglês para os seus alunos ou na tua escola precisa ter estes 4 pilares. E estes 4 pilares, eles passam por o que vem antes, que é embasamento científico. Será que as apostilas, as atividades, os jogos, o método que você está utilizando para ensinar inglês tem um embasamento científico? Eu, por exemplo, sou especialista em alfabetização em inglês e o meio de eu ensinar inglês para os meus alunos e para as minhas alunas do curso que eu tenho, que é a Formação MAB, passa por embasamento científico, não é só a minha prática pedagógica de anos, ou a minha personalidade, o meu jeito de ensinar, de engajar os meus alunos, mas tem um embasamento científico. Esse embasamento científico, ele se conecta com estes 4 pilares. Vamos direto ao ponto, depois eu mostro para vocês aqui algumas atividades. Então, teacher do meu heart, presta atenção, vamos lá. Primeiro pilar, você precisa ter aí materiais que sejam aí systematic e cumulative. Tem que ter uma ordem sequencial de conteúdos mais fáceis para mais difíceis. Cuidado com esse negócio de ensinar por vocábulos, de ensinar por grupos de vocábulos. Aí ensina grupos de cores, grupos de números, grupos de animais de fazenda, grupos de partes do corpo humano. Cuidado, tem que ter uma sequência que você consegue mensurar que aquele conteúdo, que aquelas atividades, que aqueles projetos vão evoluir de mais fácil para mais difíceis. Tem que ter uma sequência lógica. Quando eu falo lógica, ela se conecta com o segundo pilar, que é cumulativo. Precisa acumular. Quando você tem uma sequência lógica, é exatamente isso que acontece. Conteúdo 1, conteúdo 2, conteúdo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada um destes conteúdos aqui, você vai acumulando na cabeça da criança. Quando você acumula conteúdos que vão de sequências mais fáceis para mais difíceis, você vai tendo um famoso scaffolding. Você vai construindo andaimes do conhecimento do novo idioma. Então, o primeiro pilar, a gente precisa que tenha aí, o primeiro e o segundo pilar, a gente precisa então que seja aí systematic e cumulative. Por quê? Porque eu tenho um escopo e uma sequência de evolução, uma ordem. Esse material tem que ter aí, eu vou mostrar pra vocês, tá? O terceiro pilar, então, é diagnosticar. Os educadores bilíngues não estão aplicando sondagem. Como é que você mensura o caminho que os seus alunos estão percorrendo? Como é que você consegue sondar, entender qual é a real necessidade aí dos alunos? O que eles precisam para poder evoluir ou alcançar o próximo passo. Por isso que no terceiro pilar nós precisamos diagnosticar, ok? E o quarto e último pilar para o melhor material para você utilizar aí nas escolas, ou até mesmo você que é educador, professor particular de inglês de criança, precisa ser ensino explícito. Cuidado em não levar ludicidade quando aquele ensinamento precisa ser explícito. Não dá para você assumir que aquela criança entendeu tudo que você falou de inglês, que todo aquele conhecimento você assumiu que ela realmente aprendeu. Precisa de uma forma ou questionar, levar perguntas para que a criança realmente verbalize, até mesmo no português, o que ela entendeu daquela atividade.
O ensino explícito é literalmente, por exemplo, a gente fala muito isso na hora que vai ensinar phonics pra criança, né? Então, a gente fala literalmente, letter V, what's the sound? Olha só, eu posso levar o português. Quando você bate o olho neste símbolo, na letter V, você vai fazer o som com a boca V. Isso é o quarto pilar, precisa ser explícito. E pra gente poder acabar aqui esse vídeo, você já se inscreveu no canal? Já se inscreveu nesse canal? Já se inscreve nesse canal, tá? E pra gente poder concluir, eu vou mostrar aqui alguns recursos pra vocês entenderem o que é que eu tô falando, tá? Olha só, essa aqui é uma atividade que você vai trabalhar com educação infantil através das histórias. Só que nós não vamos isolar, por exemplo, em repertórios, em vocábulos. Eu não vou ensinar animais separados, está dentro de um contexto. Qual que é o contexto de uma forma bem geral e resumida na educação infantil? Levar conhecimento para as crianças de habilidades sonoras, rima, literação, contação de palavras, além de coordenação motora, que é óbvio que a criança vai trabalhar. Eu não vou trabalhar com a criança números isolados, animais isolados, está dentro de um contexto em que ela vai aprender tudo aquilo que ela precisa na educação infantil, que são habilidades precursoras da escrita e leitura. A gente tem isso no português, que é habilidades da consciência fonológica, tá? Esse aqui é um material sequencial, onde essas habilidades sonoras estão todas das mais fáceis para as mais difíceis. Então, primeiro, o que é mais fácil? Sonzinho. Depois, aprender as letras. Por isso que é no final que ela tem a exposição às letras. Ó, no final de cada história, ela aprende uma letra. E ela aprende a letra conectada aos sons, tá? Depois ela vai ficando maiorzinha, ela começa a aprender as suas primeiras palavrinhas. E aí, olha que bacana. Ela começa a formar palavras, só que de mais fáceis para mais difíceis. Uma letra faltando, uma vogal ou letra que ela, às vezes, ela tem dificuldade para pronunciar. Tá vendo? De mais fácil para mais difícil. Aí ela começa a ser exposta a regras de phonics. Ela vai aprendendo sons mais fáceis que vai ficando difícil. Tudo isso vai acumulando. Tá entendendo aqueles 4 pilares do melhor material que você pode utilizar? Vai acumulando. Ela entra em gramática, porque ensino explícito de regras gramaticais precisa estar lá na frente. Ah, mas eu não vou ensinar gramática pra criança? Vai. Só que você vai ensinar na oralidade, numa brincadeira, num jogo, mas nada tipo de folhinha, de forma explícita, tá? Não no começo. E por último, nós entramos na fase avançada, quando ela já tem repertório em todas as áreas do novo idioma. Ela começa a aumentar o repertório linguístico dela e também trabalhar oralidade. Aquela oralidade que eu vou começar a levar correções. Quando a criança ela começa a evoluir na língua inglesa, ela comete muitos erros gramaticais. Então nós vamos levar de forma explícita para ela começar a desenvolver melhoria na parte de speaking, tá? Então é isso. Aquela parte que eu falei pra vocês de diagnosticar, de coletar assessment, ela acontece em todas estas etapas. Em todo e qualquer tipo de material. Então a gente vai precisar coletar aí o que a criança tem de bagagem, mesmo que ela é uma folha em branco no novo idioma. Ela tem bagagem no português. Por isso que a gente tem que coletar e fazer aquela etapa dos 4 pilares que é diagnosticar, fazer assessment. Para isso a gente precisa também ter material. Precisa ter folhas, precisa ter conduta do que perguntar, do que coletar. Independente então do material que você escolher, tenha em mente estes 4 pilares. Tem que ser sistematizado com uma ordem, tem que ser aquele material que vai acumular, aquele material que você vai conseguir fazer diagnóstico e aquele método que de forma explícita você tem aí o formato de como ensinar para os seus alunos, ok? Todos estes recursos são do método MAB, vou deixar todos eles aqui abaixo. Esse aqui é o MAB Tale para educação infantil, mais de 20 histórias clássicas da educação bilíngue. Esse aqui é do combo de 3 fases, fase 1, fase 2, fase 3. E essa aqui é a MAB Advanced, o nome já fala, para alunos que já têm bagagem na língua inglesa e precisam aí avançar. Todos estes materiais têm embasamento científico em Science of Reading e tem esses 4 pilares que nós falamos aqui. Já deixa seu like, se tiver alguma dúvida, comenta aqui abaixo também. Beijo, bye bye!